primeira fase da prova da Unicamp de 2019, prova de Física nas versões Q e X. Vou resolver aqui com vocês o exercício 36, questão 36, uma interdisciplinar que envolve conceitos de Física e de Geografia, olha que legal. Então vamos lá, vamos ler a questão, mas antes, lembra, deixa aqui aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e tudo mais que você já sabe, não vacila. Essa questão dá pra gente de início uma figura, uma imagem, que mostra ali um terreno onde existe uma cerca, existe um riozinho, e dá para perceber claramente que existe um desencontro da cerca e do riozinho, dos dois lados ali do terreno que parecem estar se movendo para um lado e para o outro, e é exatamente isso que ele diz logo abaixo da imagem, que as setas indicam a direção da movimentação de placas tectônicas. Então você já sabe que o exercício vai abordar as placas tectônicas, provavelmente falar aí de abalos sísmicos, né? O que ele fala em seguida? Que eventos sísmicos de grande magnitude causam imensos danos. As ondas sísmicas que se originam nesses eventos e que se propagam no interior da Terra são de dois tipos, longitudinais e transversais. Olha a física aí, falando de ondas longitudinais e ondas transversais. A figura anterior representa um tipo de contato entre placas que dá origem a ondas sísmicas. Esse tipo de contato ocorre, e aí se a gente olhar as alternativas, ele quer saber em primeiro lugar aonde ocorre esse tipo de contato, se é na Califórnia, nos Estados Unidos, ou nos Andes, no Chile, e você ouve a cachorrada latindo no fundo, mas segue o jogo. E ele quer saber também qual a relação entre as direções de propagação e de vibração nas ondas transversais e longitudinais. Vamos lá, primeira parte da geografia. Reparem que essa imagem mostra para a gente claramente que isso faz parte do continente, né? Uma área continental, porque você tem uma cerca, você tem um riozinho. Então, isso está retratando para a gente uma falha geológica que não pode estar no oceano. Logo, só pode ser na Califórnia e não no Chile, porque o contato entre as placas tectônicas próximas ao Chile, que eu não lembro o nome, para a placa de Nazca é a placa sul-americana, se eu não me engano, essas placas elas se encontram no mar, é próximo ao litoral do Chile, mas é ainda no Oceano Pacífico. Já na Califórnia existe a famosa falha de San Andrés. A falha de San Andrés é o contato entre duas placas tectônicas e ela passa bem no meio ali da Califórnia, ela passa numa região continental. Por isso, dado o desenho, a gente só pode concluir que é na Califórnia, né? Um professor de geografia com certeza vai saber explicar isso de uma outra maneira para você, melhor do que eu, mas isso já é o suficiente para a gente se virar, para a gente saber que só pode ser na Califórnia e não no Chile, porque no Chile o encontro das placas é no Oceano Pacífico, não é nos Andes. Agora vamos pensar nas ondas aqui, né? Existem dois tipos principais de onda. Tem o terceiro também, que é onda mista, mas a gente está falando aqui das ondas longitudinais e transversais. As ondas longitudinais são aquelas em que a direção de vibração é igual à direção de propagação. É o caso dessa última aqui, ó, mais embaixo, está escrito até aqui para você, né? Ondas longitudinais, em que uma pessoa segura a extremidade de uma mola e empurra ela para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Fazendo isso, essa pessoa produz regiões de compressão da mola, aonde os elos da mola, os elos não, né, as voltinhas da mola ficam mais próximas, e produz também regiões de distensão ou rarefação da mola. E isso é uma perturbação que se propaga através da mola ao longo dela. Então essa setinha azul aqui, ó, ela indica para a gente a direção de propagação. E a direção de vibração é a mesma. Para a direita e para a esquerda, uma direção horizontal. Então essa aqui é a direção de vibração. Ou seja, as direções de vibração e propagação são iguais nas ondas longitudinais. Outro exemplo clássico, importantíssimo de ondas longitudinais é o som. As ondas sonoras se propagando no ar. Quando você fala, você também produz no ar regiões de compressão e de rarefação. Olha esse desenho aqui, onde você tem a representação das moléculas mais juntas, mais unidas.
é uma região de compressão. Então aqui uma outra região de compressão, e onde você tem as moléculas mais separadas, mais dispersas, é uma região de expansão ou de rarefação. Então essas perturbações, elas se repetem e vão se propagando pelo ar. Isso é uma onda sonora, uma onda longitudinal. Já as ondas transversais, elas têm as direções de vibração e propagação transversais, perpendiculares entre si. É o exemplo da onda numa corda ou das ondas eletromagnéticas. Cada ponto da corda vibra para cima e para baixo, na vertical, uma certa direção. Só que as perturbações, a onda em si, se propaga para a direita ou para a esquerda, né, numa direção perpendicular à direção de vibração. Então essa aqui é a direção de propagação e na vertical a gente tem a direção de vibração. De novo, as ondas numa corda e as ondas eletromagnéticas são ótimos exemplos de ondas transversais. Voltando agora lá nas alternativas, o que a gente sabe? A gente sabe que é na Califórnia, então podemos eliminar as alternativas B e D, que dizem que essa imagem seria nos Andes, lá no Chile, e aí ficamos entre A e C. A alternativa C fala que as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de propagação. E isso você sabe, agora sabe pelo menos, que está errado. A alternativa A, que é a correta, que fala pra gente que é na Califórnia, e que as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá na mesma direção da propagação. Então aqui está tudo corretinho. A nossa alternativa é a alternativa A. Vamos marcar aqui, ó, bonitão, grandão, alternativa A. Dá um sorriso porque você acabou de resolver um exercício da Unicamp, você acabou de marcar um ponto no vestibular, está mais próximo já da sua vaga, olha que maravilha. E é isso, feito.